Amados irmãos, amadas irmãs, podemos ver a importância de ter o chamamento e de crer na promessa nos dias de hoje. Sem chamamento, sem promessa, nós não temos visão. Nós somos simplesmente governados pelas circunstâncias e a nossa reação, nosso viver é como de uma pessoa do mundo. Mas quem tem chamamento e promessa tem um viver diferente. Vimos na questão do problema entre Abraão e Ló, por causa dos seus pastores. Abraão colocou tudo diante de Ló e deixou Ló escolher. Veja, ele não estava apegado nada nessa terra. Não estava apegado a essa terra. Por quê? Porque ele tinha um chamamento, tinha uma promessa, ele cria naquilo que Deus iria fazer. Ló não, Ló era uma pessoa que simplesmente acompanhava. Ele não tinha essas experiências. Abraão tinha um viver de altar e de tenda. E Ló só tinha um viver de tenda, não tinha um viver de comunhão com Deus. Aí, depois que se separaram, nós vimos Ló acampando, indo em direção a Sodoma e acabou entrando em Sodoma. Um lugar onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora, gostaria que os irmãos prestassem atenção no que diz Gênesis 13, versículos 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja, depois que se separaram, depois de Ló ter escolhido a melhor porção, segundo o ponto de vista humano, porque eram campinas, terras férteis, excelente para o gado. Isso quer dizer que ele deixou uma região montanhosa para Abraão, porque a região plana ele tomou. Mas olha só, ele se foi, mas Deus não apareceu para ele. Deus apareceu foi para Abraão. Depois que se separaram, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão e disse para ele uma coisa: ergue os olhos e olha. Quem tem chamamento, quem tem e crê na promessa, ergue os olhos. Ele não fica olhando para a terra, para baixo, ele olha para cima. Você vê a região mais montanhosa, a região que não era plana, ficou para Abraão. E isso foi uma bênção. Por quê? Porque agora ele estava num lugar mais elevado. E Deus disse para ele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Está vendo? Ele não precisou escolher. Deus deu a ele. Esse é o viver daquele que tem chamamento e aquele que crê na promessa. Ele crê que Deus é a fonte de tudo. E Abraão continuou morando em tenda. E aqui diz, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre,
que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja aqui um viver de comunhão com Deus. Aparentemente, Abraão tinha levado desvantagem, mas, segundo o ponto de vista celestial, espiritual, ele saiu ganhando. De que adianta ter as coisas desse mundo e não ter a Deus? De que adianta ter o melhor desse mundo, mas Deus não aparecer e falar? O que é mais importante para nós, o mundo ou Deus? Nesses dias que estamos vivendo hoje, se nós escolhemos as Campinas, se nós escolhemos Sodoma, os prazeres desse mundo, parece que nós estamos ganhando, mas na verdade estamos perdendo. Por quê? Porque nós perdemos a presença de Deus. Abraão, ele confiou no Senhor. E Deus foi aparecendo para ele. Veja, aqui ele diz que ele foi mudando as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre. O que é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs, que em Gênesis 18, versículos 1 a 5, nós podemos ler: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos um registro de algo maravilhoso. O Senhor, juntamente com 2 anjos, foi visitar Abraão. Eu gostaria que todos percebessem este fato. Abraão estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Quer dizer, estava fazendo calor, ele estava sentado ali. E o próprio Senhor Deus, juntamente com 2 anjos, vieram visitá-lo. Amados irmãos, amadas irmãs, tudo que nós queremos é o que o Senhor nos visite. Entre em nossa casa, entre em nossa tenda. Não tem coisa melhor do que isso. Você pode estar perguntando: Miguel, você não está falando de Ló, você está falando de Abraão. Sim, estou falando agora de Abraão, porque mais adiante vou mencionar a diferença nesse aspecto entre Abraão e Ló. Podemos ver então a importância de ser alguém que ouve o chamamento, atende o chamamento e crê na promessa. Alguém que ergue os olhos, porque crê no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.